O assunto hoje é cartografia, um assunto bastante importante e que faz parte de qualquer estudo geográfico. Eu vou começar aqui a falar com você sobre cartografia, fazendo uma análise a respeito dos elementos mais fundamentais presentes no mapa. É necessário a gente compreender e sempre reforçar a nossa mente a respeito da linguagem cartográfica presente numa representação. Vou fazer uso aqui, no primeiro momento, de uma imagem um pouquinho inusitada, tá? Eu coloquei aqui duas notas, dois papéis moedas de R$ 100. Você percebeu a diferença entre elas? A primeira imagem, na parte superior, parece uma nota em tamanho real. E a segunda, uma imagem um pouquinho reduzida. Afinal de contas, qual a diferença existente entre elas? Há uma diferença de proporção. É essa referência que a gente vai ter sempre quando visualizar um mapa. Por quê? Porque, como vocês sabem, a Terra é um planeta de dimensões inimagináveis. É um planeta muito grande para nós que vivemos sobre ele. Então, o que que acontece? Como é que a gente poderia representar uma superfície tão extensa numa folha de papel? É necessário fazer uso de uma proporção. E qual é o nome que a gente dá a essa proporção presente no mapa? Escala. Eu gostaria que você pensasse muito nessa frase que eu coloquei. Escala é a relação matemática, uma relação de proporção existente entre as dimensões do mapa e a realidade cartografada. Toda vez que você estiver frente a frente de um mapa, há uma relação de proporção entre o que é real e o que está sendo representado. No entanto, existem dois tipos de escala que eu gostaria aqui de falar. A primeira delas corresponde à chamada escala gráfica, essa imagem que está aqui, ó. Vamos tentar entender o que é esse código? Afinal de contas, o que ele quer nos mostrar? Veja, parece uma régua, não é mesmo? E cada um desses gominhos aqui, ó, tá vendo? Esse gominho aqui, ele equivale a quanto? Existe um código e uma convenção. Isso equivale geralmente a 1 centímetro do mapa, tá? O mapa que você está à frente. E qual é a ordem de grandeza que ele coloca? Ele coloca quilômetros. Perceba, ó, que ele está graduando de 20 em 20 quilômetros. Então, como é que eu traduzo isso? 1 centímetro do mapa equivale a 20 quilômetros da realidade cartografada. Essa é uma forma comum de aparecer, né, num mapa à escala. Mas uma outra forma também que é bastante interessante é essa referência, a chamada escala numérica. Olha só, escala numérica. É uma relação de proporção um pouquinho diferente, onde você envolve uma fração, um numerador e um denominador. Como é que você observa isso? Geralmente, a escala numérica e a escala gráfica estão na parte inferior do mapa. Então preste atenção, ó. Esse número 1 aqui, o numerador, ele é uma referência a 1 centímetro do mapa, tá? E equivale a quantos centímetros da realidade cartografada? No caso, o denominador equivale a 100 centímetros da realidade, ok? Então é interessante da gente pensar um pouco sobre isso. Agora, como é que efetivamente isso pode aparecer? Como é que isso pode se traduzir num problema, numa preocupação que um examinador, uma prova pode te questionar? Eu coloquei aqui uma questão que eu acho que é bastante interessante da gente aqui visualizar. Olha só, repare, é uma questão que envolve a ideia de proporção. Então ele diz assim: no mapa a seguir, a distância em linha reta entre as cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5 centímetros. Na realidade, essa distância é de aproximadamente. Quais são os procedimentos que você deve ter para chegar a essa resposta? Olha só, reparou aqui na base do mapa, do esquema que ele colocou? Existe uma escala que é a escala numérica. O que a gente está lendo aqui? 1 centímetro do mapa equivale a 25 milhões de centímetros da realidade, correto? Então você fala assim, nossa, é muito grande, né? 1 centímetro do mapa equivale a 25 milhões de centímetros da realidade. No entanto, repare nas alternativas. Ele colocou uma ordem de grandeza um pouquinho diferente. Ele colocou em quilômetros quadrados. Como é que a gente tem que proceder para transportar, para fazer essa transposição, essa transformação entre centímetros e quilômetros? A minha sugestão é cortar 5 zeros. Ó, vamos aqui caminhar. Então eu posso dizer que 1 centímetro equivale a 250 quilômetros da realidade. Mas a distância entre as duas cidades citadas é de 1
centímetro e meio no mapa. Ora, fazendo isso, nós chegamos a uma regra de 3 e chegaríamos à conclusão de que em 1,5 cm nós vamos nos deslocar 375 quilômetros, o que nos remeteria então à alternativa E para essa questão. Outra coisa também que é bastante importante da gente pensar aqui é a respeito dos tamanhos das escalas. Eu coloquei aqui uma imagem que eu acho que é bastante interessante e salutar para nós entendermos isso. Repare, à sua esquerda você vê uma fotografia aérea e é possível observarmos alguns detalhes. Você percebe que existem algumas casas, ruas. Essa é uma escala grande. A escala grande, pense sempre nisso. A escala grande, ela mostra muitos detalhes de uma área específica. Muitos detalhes. Você consegue visualizar numa escala grande informações específicas de um determinado espaço. Porém, existe um outro tipo de escala que eu também gostaria de salientar para vocês. Olha só, é a escala pequena. Repare, aqui você observa um mapa da Grande São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo. Aqui você percebe que existem várias cidades, mas você não consegue visualizar as ruas de uma maneira geral, as casas. Então, qual é a ideia que você deve ter sempre quando se fala em escala pequena? Ela mostra na escala pequena uma área maior do espaço geográfico, mas mostra informações genéricas, tá? Informações genéricas de um determinado trecho da superfície terrestre, ok? Para a gente concluir o nosso bate-papo, eu coloquei aqui uma outra referência. Toda vez que você estiver frente a frente de um mapa, perceba que o mapa ele contém uma legenda. E essa legenda ela vai traduzir para a gente algumas ideias. Esse mapa que eu separei, um planisfério, mostra para a gente as cidades mais populosas do mundo. E é interessante que você perceba, ó, por meio dos tamanhos e das cores, a intensidade com que você tem a ocupação humana. Então você percebe, ó, que as cores em amarelo têm geralmente uma quantidade de habitantes menor. Em contrapartida, à medida em que você vai para as tonalidades em tons vermelhos, você vai perceber efetivamente que a quantidade de habitantes é muito maior. Então pense sempre nisso. Cores, símbolos, né? Eles favorecem linhas, eles favorecem a compreensão da geografia, a compreensão do fenômeno cartografado, né? Do fenômeno geográfico, ok? Uma coisa também que eu separei aqui, uma outra ideia que eu gostaria de mostrar é a referência a esse último mapa. Olha só, aqui você tem cores. Né? E é interessante da gente perceber nitidamente que cada uma dessas referências, ó, você percebe que a área em verde corresponde a uma referência ligada à floresta e também ao extrativismo. Já num verde mais claro, aqui ó, no Brasil Central, você percebe que a informação já é uma informação relacionada a pastagens. Então, toda vez que você estiver frente a frente do mapa, perceba qual é a escala que ele possui, né? Se é grande ou pequena, se é gráfica ou numérica, e também observe com atenção a legenda. Por meio desses dois elementos, você conseguirá compreender cada vez mais os fenômenos geográficos. É isso.